Você está ouvindo Sleo Paint Beats. Fala galera, mais uma semana, mais de Sleo Paint Beats. Eu sou o Roberto Dash, Mapper Level 5 e estou aprendendo ainda a utilizar o RPG Maker. E essa semana tem aqui comigo o Driz. Eu não tenho a frase de impacto ainda, mas eu tô aprendendo a fazer ela. Mais um. Ok, então. E nessa semana nós vamos falar aqui sobre desenvolvimento de joguinhos. Quais são as principais engines que estão em voga no mercado hoje em dia? Como é que funciona todo esse processo? Licenciamento? Tudo isso e muito mais depois do nosso bloco de recadários. Bom, e no nosso bloco de recadários, como sempre, eu venho aqui para reforçar o convite para você curtir a nossa página do Facebook, para você também dar o like e se inscrever no nosso canal no YouTube, para você sempre receber o podcast primeiro. Às vezes a gente publica antes no YouTube do que no blog, entre outras coisas. E é claro, daqui a uns tempos a gente começa com as atrações em vídeo dentro do canal do Sleo Paint Beats. Então você se inscreva no nosso canal, também vou pedir para você se inscrever no novo projeto do Driz. Depois no final do podcast a gente fala um pouquinho mais sobre esse novo projeto. E como o tema hoje é desenvolvimento de jogos, a gente fala do RPG Maker e de outras engines. E ironicamente, na data de publicação desse podcast essa sexta-feira, o RPG Maker está dentro de um bundle semanal do Humble Bundle. Por isso eu vou deixar o link para você que quer comprar no Weekly Bundle. Dá para levar o RPG Maker VX Ace, que é uma das versões mais novas, por apenas $1. Você leva ele junto com pacotes de recursos, entre outras coisas. Deixar ali para quem quiser comprar. E tem vários joguinhos também que estão na Steam, entre outros. Vou deixar o link dentro da postagem. Acho que no mais essa semana é isso. E agora vamos direto pro tema do podcast. Muitas vezes a gente está naquela gana de desenvolver o nosso próprio joguinho. Às vezes você joga tanto, mas tanto, tem vontade de criar. E aqui o nosso podcast hoje, nessa edição, não é tão educativo assim, para ensinar como se fazem os joguinhos, mas nós vamos apresentar as principais engines, as atuais, as mais antigas, algumas historinhas também, como nós falávamos já até anteriormente à gravação do podcast. E a primeira engine que a gente vai falar aqui é o clássico, pelo menos aqui no Brasil fez muito sucesso. Na verdade não é só uma engine, e sim um emaranhado de versões, que é o RPG Maker, né, Driz? Exatamente. É uma engine extremamente simples, né, de fácil entendimento, um pouco limitada, mas é uma das melhores engines para se começar a trabalhar com esse tipo de coisa. Por ela ser extremamente simples e não exigir o conhecimento de uma linguagem para desenvolver. Ela te dá, algumas versões dela te dão a possibilidade de desenvolver alguma coisa usando a linguagem, só que ela não é obrigatória. Tu pode fazer um jogo inteiro sem saber uma linha de como fazer um código. O RPG Maker, que aliás começou com o RPG Maker 95, ele é bem obscuro. Se não me engano, a empresa que fica por trás dessa engine é a Enterbrain, ou pode até ter mudado de nome atualmente. Depois ele foi pro RPG Maker 2000, 2003, como você falava, não utilizava nenhuma linguagem de base, era só praticamente uma lógica de programação que todo mundo usava na hora de fazer jogos no RPG Maker, porque o que você faz ali é programar eventos, e tudo isso está dentro da base da lógica da programação. Então é até bom deixar especificado aqui que nenhuma engine você vai sem ter pelo menos alguma base de programação, porque mesmo quando você não está programando, você está. Porque para construir eventos e tudo mais, precisa... porque tá se programando sem saber, na verdade, né? Porque tu quando tá executando, sei lá, se tu tá executando um comando no RPG Maker, tu nada mais tá fazendo que um comando if na linguagem, entende? Então é basicamente... por isso que eu considero o RPG Maker uma das melhores engines para se começar a trabalhar, porque é um primeiro contato ali com a programação sem saber que tu tá fazendo programação. Então depois, quando vai ter o contato com a linguagem, que pra mim é a grande dificuldade de se programar é a lógica e não em si, a linguagem em si, tu já tem essa base da lógica por ter mexido sem saber com isso lá no RPG Maker. E além dele ser uma engine
ter uma interface bem simplificada, né? Por causa dessa base de programação que ele te dá, ele ainda é uma engine muito poderosa, o RPG Maker. Porque ali, por exemplo, na versão XP, que foi a última que eu mexi a fundo, você tem um painel de banco de dados. Você pode criar inimigos, você pode definir as fraquezas deles, habilidades, itens e tudo mais. Então é uma engine bem completa. Aqui no Brasil foi muito conhecida, na verdade é até hoje em dia. Inclusive muitas das pessoas que vão começar a criar jogos, o primeiro software que eles procuram é o RPG Maker, que inclusive teve algumas comunidades bem ativas aqui no Brasil. Eu posso citar, por exemplo, RPG Maker Brasil, Reino RPG, Santuário RPG Maker, mas pelo jeito, com o tempo, todas elas foram diminuindo e chegando até a serem desativadas, algumas, porque a febre do RPG Maker praticamente passou muito aqui no Brasil. Foi um vendaval quando chegou até ali os anos de 2009, 2010 e de repente acabou sumindo. Porque, por exemplo, saíram outras engines da própria Enterbrain, que foi o Indie Game Maker, que é o IGM, tem o Mangá Maker, entre outros. Então foi uma engine que aqui no Brasil fez bastante sucesso e inclusive nós temos milhares de histórias e lembranças em relação ao RPG Maker, né? Querendo ou não, com todo o amadorismo, que quando eu pelo menos, quando eu comecei a mexer com o RPG Maker, eu tinha ali meus 12, 13 anos, então não tinha muito, tá vendo aquela idade de não ter noção de nada, então a cada pérola que saía pro projeto, era inacreditável, eu achava que tava fazendo um negócio muito bom, quando eu não tava fazendo, eu tava fazendo um negócio chato ali, mas tem história mesmo, realmente é muito engraçado lembrar de tudo. E o RPG Maker é a engine que tem o maior índice de projetos começados e nunca terminados. É incrível. Se você vai no fórum hoje em dia, tem trocentos projetos ali que nunca vão ver a luz do dia. Não tem uma beta, uma demo, alguma coisa assim. Acho que eu joguei jogos assim, de RPG Maker completos, joguei pouquíssimos. Antes de que a gente esqueça de falar, tem 2 jogos de RPG Maker à venda na Steam, né? Pelo menos que eu saiba, tem 2. Tem o... que eu me lembro, tem o To The Moon. To The Moon. Esse outro que eu te mandei semana passada, que tinha lançado recentemente, que eu não me lembro o nome agora. É o My Sweet Little Dreams, alguma coisa assim, né? E tem também o Skyborn, que é um outro jogo que eu vi esses tempos também. Eu, inclusive, acabei comprando ele num bundle quando eu ativei na Steam. Eu vi que ele era um jogo feito no RPG Maker, aliás, muito bem feito por sinal. Mas até hoje, então, a gente conhece 3 jogos feitos no RPG Maker e que são vendidos na Steam. É importante até falar aqui como é que funciona esse sistema do RPG Maker, que muita gente aqui no Brasil cresceu pensando que o RPG Maker é uma engine grátis, porque às vezes você ia no Baixa Aqui ou no Super Downloads, você não encontrava nenhuma restrição para utilizar a engine. Mas é claro que ela nunca foi gratuita, sempre foi comprada, inclusive na Steam hoje em dia, o RPG Maker XP, que é uma versão mais antiga, mas não menos poderosa e até versátil do RPG Maker, tá saindo a 40 e poucos reais. Às vezes a pessoa termina o jogo e quer vender, mas não pode, porque o jogo é pirata, usou uma versão pirata da engine, pode até ser processada pela Enterbrain, alguma coisa nesse sentido. Isso mesmo, e até, se eu não me engano, mais pelos sprites também que vem junto com a engine, né, o RTP, né? Não só os sprites que vêm, mas como aqueles que são pegos em fórum, geralmente são distribuídos em Creative Commons. Então não é permitido você colocar para venda ou alguma coisa nesse sentido. Ou só em projetos gratuitos? Isso, para vender tem que ser 100% da autoria, desde os sprites até a sonoplastia, né? Ou você pode licenciar, como fez o cara do To The Moon. Isso. Ele, nos sprites, ele praticamente licenciou muita coisa. Agora na trilha ele fez um trabalho original. Mas os sprites, muita coisa foi licenciada. Além do próprio RTP, né? Mas enfim, o RPG Maker, a gente vai deixar o link na postagem depois. Tem possibilidade de comprar ele pela Steam. Como eu falei, tá R$ 44 a versão mais básica, e a mais nova tá em torno de 100, 150 reais. Que vale a pena, querendo ou não, porque é uma engine bem, apesar de ser uma das mais simples, ela tem a linguagem por script hoje em dia, que é a RGSS, começou no RPG Maker XP, e dá pra fazer coisas incríveis até como o Mode 7, que eu já vi o pessoal fazendo na época de fórum, que eu era rato de fórum de RPG Maker, chegaram a fazer um Mode 7, muito pouco, mas conseguiram fazer dentro da RPG Maker. E hoje ele tá assim, né? Tem muitos jogos sendo lançados e sendo produzidos. A maioria, inclusive, é modificação de Pokémon, com aquele Pokémon Starter Kit. Uma desvantagem que eu vejo assim só é que o RPG Maker, quando você compra ele original pela Steam,
ele vem em inglês, né? A tradução não foi. Não existe uma tradução original, oficial do RPG Maker XP. Dá pra aplicar o patch por fora. Pelos fóruns, até, inclusive, dá pra aplicar. Mas ela não vai vir, como eu posso dizer, não vai vir em português. Diferente da VX Ace, que é a mais recente, eu abri aqui, ela tá R$119,99, R$120. Essa sim, ela vem em português e ela tem uma série de melhorias em relação à XP, que eu particularmente eu gosto mais da versão do XP. Eu não gosto do estilo gráfico que foi adotado no VX pro padrão, claro que isso dá de mudar. Eu sempre achei o XP mais agradável de se mexer do que o VX, não sei porquê, acho que foi por causa do primeiro contato mesmo ali, direto com o XP em vez do VX. Provavelmente. Eu tive meu primeiro contato, na verdade, com o RPG Maker 2003, mas quando eu vi o XP foi amor à primeira vista. Até porque ele não tem tantas limitações, né? O VX, quando ele foi lançado, ele tinha a limitação, até para quem mexe com o RPG Maker vai ter familiaridade com os termos, que é o tal do Tile Set, né? Que você pode construir os cenários. Então no RPG Maker XP você não tinha limite de recursos que você podia usar. Agora no VX, desde o lançamento, não sei se foi corrigido no VX Ace, inclusive tem que ter contato com a engine, eu vou comprar na próxima sale ou quando meu cartão tiver um limite aceitável, mas eu não sei se foi corrigido esse defeito de ter um limite de tile sets que você pode usar no VX Ace. Eu acho que foi, cara. Eu acho que tenho quase certeza que isso foi corrigido. Podia ter, não precisa, que eram 5 tile sets, incluindo o VX, certo? Acho que no VX Ace, se eu não me engano, dá de botar mais, sim. Porque no XP, a grande diferença dos tile sets era que se colocava um tile set por mapa inteiro, né? Então tu podia ter uma variedade de ambientes gigantesca. Exatamente. Mas a gente vai deixar aqui nos links da postagem aqui, então, dos relacionados ao longo do cast, do RPG Maker XP e também do VX Ace, para quem quer comprar pela Steam, então. E inclusive do IG Maker, né? Que é o Indie Game Maker, que é uma das apostas aí da Enterbrain. Ele, segundo a descrição que eu tô lendo aqui, ele foi um programa feito especificamente para a criação de plataformers, action RPGs e também shooters em 2D. Então é um joguinho, a licença dele tá a $60, então tá a 120, 130 reais provavelmente, se você for comprar numa Steam da vida, o que vale a pena, porque ele é uma outra engine que dá ainda milhares de possibilidades, fora os packs visuais que a Enterbrain oferece. Tem uma outra engine também aqui, que inclusive foi utilizada no passado e ainda é muito utilizada, que é o Game Maker. Ele que é desenvolvido pela Yo-Yo Games. Esse, na verdade, eu nunca tive muito contato com ele, e quem pode explicar mais para nós como é que funciona o Game Maker, até como ele veio parar aqui no Brasil, a popularização dele. Se eu não me engano, não tem tradução, né, Driss? O Game Maker, ele tem uma tradução não oficial. Eu, particularmente, eu não uso ela. Questão da linguagem de... acaba se acostumando com aquela coisa, depois acaba se confundindo com português. Recomendo a se usar ele em inglês, porque é completamente entendível. Fora os tutoriais, pra né? quem não... Isso. Pra quem não tem conhecimento de inglês mesmo, é muito fácil de entender. O software, ele não é free. Na verdade, o Game Maker ele tem uma versão free que exporta para Mac, Windows e Windows 8. E PC. É, isso, Mac e PC. Agora a versão standard dele tá saindo por cerca de R$100, né? $50. Que exporta para Mac, Windows e PC também, só que ela tem recursos ilimitados. A versão free ela tem uma limitação. Essa é a versão do Game Maker Studio. Só que tem a versão Professional, que exporta para Mac, PC, Windows, tem algumas features extra, sai por mais ou menos $99. E se você quiser ter a versão Master Collection do Game Maker Studio, sai por módicos $799, que daí você pode exportar para HTML5, Android, iOS, Ubuntu, Windows Phone 8 e tudo mais que tem suporte hoje em dia. Até os consoles, se eu não estou enganado, tem aqui, ó, PlayStation Vita, PlayStation 4, tá tudo descrito bem bonitinho na página da Yo-Yo Games. Em reais na Steam, tá custando R$1.359,99 na Master Collection, que é essa versão que vem com tudo junto, podendo exportar praticamente qualquer plataforma de hoje em dia. Acho que a Wii U talvez ela não tenha suporte, eu acredito. Mas os consoles hoje em dia você não precisa de um módulo para exportação praticamente próprio, porque aqui ó, tem um HTML5. O Wii U hoje em dia é compatível com HTML5, o PlayStation e o Xbox também.
Então, às vezes, você tem um módulo de HTML5, você pode abranger mais plataformas, sem necessariamente precisar comprar um módulo, às vezes, mais caro. O Game Maker é uma plataforma, é uma engine extremamente simples de ser usada e complexa de começar a usar ela. Porque a interface dela, eu não acho uma interface simples, eu não acho uma interface intuitiva de se usar. Porque ela possui digamos assim, na esquerda ela possui uma barra com várias pastas onde se coloca os objetos e coisas do jogo. O jogo realmente começa do zero, diferente do RPG Maker, que a gente já tem o sistema de física, já tem o sistema de movimento, já tem o sistema de level, de experiência, porque é realmente voltado para fazer um RPG. No Game Maker não, no Game Maker a gente pode fazer tudo, desde um FPS, pode fazer um jogo side-scrolling, qualquer coisa, inclusive pode reproduzir o RPG Maker dentro do um jogo de RPG Maker dentro do Game Maker facilmente. Com isso ele se torna de fácil manuseio por ela ser poderosa, de complexidade por ser difícil de entender como ela funciona. Mas depois realmente que se pega tudo ali, cada função, o que faz, como exportar sprites, como setar as imagens certinho, é realmente fácil de se lidar com ele. Ele usa a linguagem GML também, uma linguagem de programação bem próxima do C. Pra quem tem noção de C, o GML praticamente é o C. Fácil também, é quase um português estruturado, como chamam, né? Então não tem grandes dificuldades de se aprender a linguagem usada no Game Maker. E na minha opinião é impossível desenvolver um jogo no Game Maker tem o uso da linguagem diferente do RPG Maker. Ele tem as funções ali prontas para se arrastar, mas elas são muito limitadas perto do que se pode fazer. É muito complicado, tipo, coisa que tu pode resolver com 5, 6 linhas de código, às vezes tu vai resolver com 2 páginas de objetos arrastados. Então eu não recomendo tentar mexer no Game Maker sem aprender a linguagem antes. O resto pra mim é a melhor plataforma de desenvolvimento de jogos para amadores, é o Game Maker, sem dúvida nenhuma. É porque o Game Maker, como ele é uma engine crua a princípio, dá pra você criar a sua possibilidade, né? Você pode construir um shooter, um plataforma, um RPG, como você falou, dá pra reconstruir o RPG Maker dentro do Game Maker. Às vezes até um jogo de luta, é só ter vontade, né? Só aprender a GML, ou às vezes até dá pra encontrar alguns tutoriais prontos na internet também, se eu não estou enganado. Tem vários fóruns que são dedicados a isso, tudo. E é claro, é importante ter a engine licenciada. Só que, claro, hoje em dia a Yoyo Games só vende a versão estúdio do Game Maker. Muita gente ainda é adepta das versões mais antigas, como eu sei que você, por exemplo, Gris, usa o Game Maker 8. Tem gente que usa outras versões mais antigas ainda. Agora a gente não sabe se, para distribuir esses games feitos nas versões mais antigas do Game Maker, porque daí a gente não sabe como é que funciona atualmente a questão do licenciamento. Como você não pode comprar, às vezes se você baixa a versão mais antiga do software, você não sabe se você pode distribuir o seu jogo ou de forma gratuita ou de forma comercial, porque você não necessariamente licenciou aquela engine, porque afinal de contas ela não é vendida mais. Mesmo assim, você pode encontrar os mods para ser baixada pelo Pirate Bay e por outros lugares. Essa questão do licenciamento das versões antigas do Game Maker ainda é um pouco obscura. É claro que eu vou dar uma pesquisada depois. Se tiver alguma novidade, a gente vai atualizando ao longo até de outras edições do podcast. Eu sei que atualmente, então, a Yoyo Games vende apenas a versão estúdio. E o que o Dri estava falando aqui de features que dá para construir, se eu não me engano, na versão Master Collection do Game Maker, tem vários módulos já prontos, viu, Dres? Além dos recursos ali que dá para construir com a GML, se eu não me engano já tem muita coisa que é pronta, inclusive alguns templates já para quem compra o Game Maker poder se basear, alguma coisa assim. Só que é uma das engines mais versáteis que tem hoje em dia no mercado. A gente pode citar um dos cases de sucesso, eu tenho 2 aqui, que é o Spelunk, que é aquele, ele é um jogo plataforma muito bom, ele é bem clássico, ele é tipo roguelike, né? Que cada vez que você entra nele, as fases são geradas aleatoriamente. E tem também o Hotline Miami, que é um jogo que fez muito sucesso e ainda nesse ano vai ter a continuação sendo lançada. O que mostra que o Game Maker realmente tem um grande potencial, né? Porque jogos diferentes que fizeram sucesso feitos na mesma plataforma apenas prova a versatilidade da engine, né? De poder desenvolver. Uma produtora grande nunca vai usar um Game Maker na vida realmente porque é uma engine amadora
é justamente para quem tá começando a programar para no futuro entrar numa engine mais potente, alguma coisa mais avançada mesmo. Eu só não sei se aqui na hora que você compra a versão completa, Master Collection do Game Maker, você pode levar para casa também o código-fonte. Porque algumas engines hoje em dia deixam você levar o código-fonte para adaptar. Agora no Game Maker não é citado nada aqui dentro da página da Yoyo Games. Fora o Game Maker, tem outras engines aqui que são bem amadoras, que a gente lembra de cabeça. Tem o Construct, que na verdade ele foi substituído pelo Construct 2. Hoje em dia, se eu não me engano, essa é uma engine que ela é gratuita, então ela é distribuída até por páginas como, por exemplo, o Baixa Aqui. Ela é uma espécie de Game Maker, e a princípio a exportação dela, pelo que eu inclusive estou vendo aqui na página, é para HTML5. É feito pela Sierra, esse Construct 2, só que ele é bem focado em, por exemplo, platformers, shooters em 2D, mas a princípio ela exporta principalmente para HTML5. É como se fosse um Game Maker numa versão mais alternativa, para quem é pobre mesmo. É claro que tem alguns joguinhos feitos nela, eu não consigo lembrar algum case de sucesso de cabeça, mas muitos desses jogos que a gente encontra no Facebook, por exemplo... O Construct é uma plataforma que eu não tive contato, então eu não posso realmente me colocar em relação à potência e versatilidade dela, mas é aquela coisa, se é uma engine free, sempre é válido para quem está querendo começar a programar, como eu falei anteriormente, volto a falar agora, para começar a pegar a lógica da programação, porque é uma coisa complicada, então qualquer coisa que vai ajudar a isso é válido, sem dúvida. Com certeza. Fora Construct tem o Multimedia Fusion, que é uma outra engine também, que acho que nenhum de nós tivemos grandes contatos com a Multimedia Fusion. Não, também não. Não, é uma engine também que é bem no estilo de Construct Game Maker, que é para você... Ela, a princípio, também é ótima para se fazer vários platformers e tudo mais. Tem aqui uma bem amadora também, que é a Eclipse, que, se não me engano, ela foi construída em cima do RPG Maker. Essa é para criar MMORPGs em 2D, bem no estilo gráfico do RPG Maker. É uma engine gratuita, que está disponível até mesmo no Baixa Aqui, e depois nós vamos colocar o link dela para download aqui dentro dos relacionados do cast. E é claro, a gente não poderia continuar o nosso podcast aqui sem falar da engine queridinha de muitos brasileiros e muitos gringos também, que é o Mugen. O grande Mugen, que é a engine de criação de jogos de luta, tanto no Brasil quanto lá fora. É uma engine que ainda é muito utilizada, teve o hype até ali meados de 2006, hoje em dia, se eu não me engano, foi descontinuado o Mugen, só que ele é um software assim que dá para você criar muitos jogos de luta, e pela versatilidade dele, a facilidade de criar personagens, tem muitas coisas. Por exemplo, tem Marvel Super Heroes no Mugen, aí tem Naruto vs Dragon Ball, tem milhares de jogos que foram criados, e a qualidade dos sprites, dependendo dos casos, é até discutível, mas foi uma engine assim que teve inclusive o Street Chaves, que eu cheguei a falar há algum tempo atrás. É um case de sucesso do Mugen. Tem vários jogos do Naruto que estão disponíveis hoje, vou colocar o link de alguns dentro dos relacionados do cast, e acho que tem mais alguns cases de sucesso. Do Mugen de cabeça assim, eu não lembro de mais nenhum, cara, porque na verdade o Street Chaves é que marcou realmente a plataforma, né? Você chegou a ter algum contato mais profundo com o Mugen ou só com jogos mesmo? Não, só joguei alguns jogos, e que na verdade quando eu pensei em ter um contato, já estava descontinuado. Se eu não me engano, ela foi descontinuada há mais de 10 anos, cara. Exatamente. Tempo mesmo que ela foi lançada em 1999, se eu não me engano. Mas eu não sei que ano foi descontinuado, mas faz muito tempo. Acho que até hoje em dia, para você rodar alguns jogos do Mugen em sistemas mais atuais, tipo Windows 8, tem alguns probleminhas, tem que rodar em modo de compatibilidade. Pelo menos eu, com alguns jogos aqui, foi dessa maneira. É como se tivesse que invocar o DOSBox aqui para emular as versões mais antigas do sistema. Eu cheguei a ter um contato com o Mugen, só que é uma coisa que é muito feita na gambiarra. Mas tem alguns geradores de char, inclusive esses tempos eu vi daquele meme que surgiu na internet, que é o do pai de família. Chegaram a fazer um char dele extremamente funcional para colocar no Mugen. Teve até um vídeo demo mostrando essa delícia de char. Vou até deixar o link do vídeo
aqui na postagem. Quem se interessar a mexer com esse char e tudo mais, pode dar uma olhada depois. É uma delícia de char do Jailson, um grande pai de família, tomando um suco de laranja dentro do Mugen. Bom, e já que a gente falou das engines que são as amadoras, por assim dizer, muitos indies começam desenvolvendo por engines como o RPG Maker, o Game Maker, entre outros. A gente não podia terminar esse podcast também, pelo menos essa parte temática aqui do desenvolvimento de jogos, sem falar das 3 principais players do mercado hoje em dia. Claro que tem milhões de engines, tem a Havok, que é uma engine física, na verdade. O Drizzy estava até comentando comigo isso em off. Tem a Source, que é a engine da Valve, que se eu não me engano é bem acessível também. Mas hoje em dia aqui no mercado de desenvolvimento, a gente tem 3 grandes players, que no caso seria a CryEngine da Crytek, tem também a Unity, que é muito utilizada em larga escala, e a Unreal Engine também, que são as 3 principais. Vou começar falando aqui da mais acessível, que no caso seria a Unity. A Unity hoje em dia dá para você obter ela por cerca de $75 por mês, ou você pode obter ela pagando pelo preço de $1.500. Na verdade, a Unity é uma das, digamos, das engines mais versáteis atualmente também, e em larga escala, né, falando de coisa grande, porque ela tem... É só prestar atenção na quantidade de jogos para muitas plataformas que tem desenvolvido com ela. Eu já peguei vários jogos desenvolvidos principalmente para Android nela, e geralmente são jogos de qualidade gráfica. Eu não lembro de nenhum de nome assim, que eu tenho certeza que é na Unity, feito para Android, mas é bem fácil de encontrar na Play Store ali. E assim como tem milhões de outros jogos para PC, PlayStation 3, Xbox, aí, tudo feito na Unity. Foi por ser uma engine de fácil acesso também. Eu nunca tive uma experiência direta com ela, então eu não posso dizer como funciona o movimento nela, mas acredito que não deva ser nada tão complicado perto de algumas outras que são um pouco mais complexas mesmo, por serem mais avançadas. Tipo, acredito que a Havok mesmo é uma engine bem complexa de ser usada, por ser um motor de uma física muito precisa, né? Eu acredito que não deva acontecer na Unity. A Unity, ela, além de ser flexível, porque a gente tem, por exemplo, jogos no Facebook que estão sendo desenvolvidos com ela. Você falou de jogos para Android, eu posso citar o Dead Trigger, que foi feito na Unity, e ele foi disponibilizado no Android, iOS, e hoje em dia também dá para jogar de graça pelo Facebook. E um também, em caso de sucesso, vamos dizer assim, bem entre aspas, foi o próprio Red Crucible, que a gente estava falando na semana passada, que chegamos a ter um vício absurdo em cima desse jogo, e ele é feito na Unity. Ela exporta para praticamente tudo, HTML, iOS, Android, para o próprio Windows. Então por $1.500 você leva ela full. Claro que tem que comprar alguns módulos, e também dá para levar ela pelo licenciamento de $75 por mês, que é muito bom. A Unity, ela é uma engine bem flexível, né? Dá para desenvolver jogos em 2D ou 3D, depende do seu gosto, dá para exportar até para Linux, para tudo que dá para imaginar, até para geladeira, se eu não estou enganado. A Unity está exportando hoje em dia, porque ela tem uma adoção em larga escala, e a gente até pode entrar no mérito aqui, que das 3 principais que estão no mercado hoje, ela é que o pessoal, principalmente aqui no Brasil, tem mais facilidade de mexer, porque você pode entrar no site da Unity 3D e lá você já encontra de cara uma opção PTBR. Tem tutoriais, tem assets, tem um monte de coisa e documentação, tudo isso em português. Então já é uma engine que ela é muito amigável, principalmente pelo conteúdo em que ela tem de documentação. Então atualmente ela é bem adotada pelo mercado. Só de você entrar aqui no site tem vários jogos aqui que são feitos na Unity. Eu não conheço a maioria deles. Na verdade eu não conheço jogo algum que tem aqui no showcase da Unity, mas tem uma possibilidade aqui, e por ele ter uma localização aqui em português, creio eu que facilita bastante. Tem N estúdios que adotam a engine. É claro que alguns joguinhos depois nós vamos deixar aqui nos comentados ao longo do podcast, até pro pessoal ter a noção de quais joguinhos são feitos na Unity. Tem aqueles vídeos compilados de vários jogos feitos numa determinada engine, vou deixar eles depois.
Sei que atualmente ela tá na versão Aqui, ó, 4.3. Só por curiosidade aqui, um dos jogos que eu encontrei aqui no Showcase é Among the Sleep, que é um jogo até que fez um certo sucesso aí, que é do terror com uma criança, né? Que ainda tá pra ser lançado, na verdade, se não me engano. Tá na demo. Feito na Unity, eu tô aqui no Showcase, né? Vamos ver, só vou ver se eu acho mais algum aqui interessante. Call of Duty Strike Team, que é pra portáteis, né? Pra portáteis não, pra iOS. É porque a Unity, dependendo da quantia que você paga, você tem acesso ao código-fonte. Não só na Unity, mas como todas as outras engines que estão disponíveis atualmente. Você tem acesso ao código-fonte, então você pode personalizar ela conforme o seu gosto. Você pode adicionar módulos por você mesmo, e entre outras coisas. Aqui tá... Mais um jogo só na Unity. Subway Surfers foi feito totalmente na Unity. Subway Surfers que tá disponível para Android, iOS e tudo mais, né? Que é um jogo Temple Run também, né? Temple Run, Dead Trigger, como eu tava falando, tá aqui no Showcase. Vamos deixar depois nos comentários ao longo do cast o link pro Showcase de jogos da Unity. A Rust, que é um jogo que tava fazendo muito sucesso, também foi desenvolvido na Unity. Tava vendendo que nem água, não. Mas acho que ainda tá vendendo. Ainda tá vendendo que nem água. Volta e meia eu vejo alguém falando desse jogo. E ele é desenvolvido na Unity. Passando da Unity, a gente tem aqui a Unreal. E essa sim é uma das consideradas mais poderosas atualmente para desenvolvimento de jogos. A Unreal, o Driss tem bastante casos de sucesso aqui, jogos que foram desenvolvidos na Unreal. Antes da gente falar dos cases de sucesso, a Unreal hoje em dia está na versão 4, em desenvolvimento a versão 5, e o sistema de licenciamento dela também é muito barato, principalmente se você for ver como a Unity. A Unity estava falando aqui que você pode pagar $1.500 para ter acesso a ela, ou você pode pagar $75 por mês. Aqui a Unreal, você paga atualmente $19 por mês para você ter ela, e 5% também da arrecadação com o jogo, se você for fazer ele comercialmente. Claro que se for fazer de forma educativa, jogos que não são comerciais, dá para obter tanto a Unity quanto a Unreal e também a CryEngine, que a gente vai falar depois, gratuitamente. O SDK você pega de forma free. Então você paga aqui inclusive no site da Epic tem discriminando o que você está pagando com esses $19 por mês. Você pode, por exemplo, 6,50 vão ali para uma forma de publisher, por $3 você pega o módulo para Apple, Valve e tudo mais, para Apple, né, por causa do iOS, tem Google para Android, enfim, todos os módulos, você tem acesso a praticamente tudo, a Unreal, né, a engine da Epic Games, e é só pagando mensalmente. Então é até interessante esse esquema, porque torna acessível para quem quer desenvolver e não tem muito dinheiro para desembolsar. Você vai pagando $19 por mês, mais os 5% da arrecadação bruta do seu jogo, não é algo muito abusivo, como a gente era acostumado a ver nos outros tempos. Por exemplo, estava vendo ali o Game Maker que a gente falou na primeira parte do podcast, que a versão completa você paga $1.000 e poucos para você ter acesso a todos os módulos. Já na Unreal é diferente. Você paga por mês, você tem acesso a tudo e pode cancelar a qualquer momento. Claro, deve ter alguma opção em que você pega até o código-fonte da engine, mas aí é negociação direto com a Epic. É outro patamar que daí a gente já não tem acesso, porque a gente não trabalha direto com desenvolvimento. Driss, tem alguns cases de sucesso de jogos que foram desenvolvidos na Unreal? A Unreal ela tem uma biblioteca de jogos grandes nela, de sucesso inacreditável, assim, até. Toda a série Batman Arkham, BioShocks, os 2 Borderlands, Gears of War, Injustice, Lollipop Chainsaw, Mortal Kombat, toda a série Splinter Cell da nova geração, pelo menos, na verdade a partir do Pandora Tomorrow ali, foi todo ele desenvolvido na Unreal. The Line, Shadow of the Damned. Olha, tem a década da Unreal é muito, muito grande, e isso mostra realmente o poder da engine, né? A série Mass Effect também é desenvolvida na Unreal, Mirror's Edge, tem realmente muitos jogos que foram feitos a partir dessa engine. Então, é uma engine também muito poderosa, né, e versátil.
E como a gente estava falando, dá para pegar ela, por exemplo, dá para você ter acesso ao código-fonte. Então vários estúdios fazem isso, pegam o Unreal, licenciam, pegam o código-fonte e vão moldando conforme a sua vontade. Tem aqui a nossa última engine do dia, que é a CryEngine, que ela é desenvolvida pela Crytek. Atualmente eu não sei como funciona o esquema de licenciamento, o preço da CryEngine. Eu sei que tem uma versão gratuita para você que quer fazer jogos educativos ou jogos para distribuir de forma gratuita em Clique Jogos, ou por exemplo naqueles sites como a freearmorgames.com, entre outros. Então, para free to play, a CryEngine é distribuída de graça para estúdios independentes. Agora, o licenciamento da engine tem que ser negociado direto com a Crytek. Aqui tem a listinha de cases de sucesso, por exemplo, eles vendem, a CryEngine é utilizada em projetos da 2K, da Bethesda, do Polygon, utilizam a CryEngine nos seus jogos. Tem a própria Crytek que criou uma série para mostrar o poder da CryEngine, que é a série Crysis. Inclusive, quando saiu o primeiro, ninguém conseguia rodar com os computadores da época, porque tinha requisitos absurdos. E hoje a gente tem então o Crysis como um case de sucesso, tem o Rise, Son of Rome, tem os jogos da 2K, como eu falava também. Enfim, são várias as empresas que usam a CryEngine e ela tem um esquema de licenciamento um tanto quanto obscuro. Então, se você vai fazer jogos gratuitos, você pode pegar o SDK da CryEngine de graça. Agora, se você vai fazer o esquema de desenvolvimento indie, se não me engano, você pode negociar com a Crytek, mas ali os indies eles têm funciona assim, você não precisa pagar um valor fixo, mas de todo o valor que você arrecadar com o jogo, do bruto, você paga 20% para a Crytek. Então é um sistema de licenciamento não tão absurdo, mas se você for comparar, por exemplo, com a Unreal, que tem ali $19 por mês e você leva a engine completa para sua casa, é realmente complicado de alguém querer adotar a CryEngine. Claro, estamos esperando uma resposta ainda, porque a Unity facilita o licenciamento, a Unreal também facilita o licenciamento. Falta agora ver como é que fica a CryEngine, né? Isso, e uma coisa é que, falando de Crysis e o próprio Rise, realmente a gente pode evidenciar que o diferencial da CryEngine em relação às outras duas realmente é o incrível poder gráfico que tem a engine, né? Que é bem superior, na verdade. Eu acho que, sem dúvida, Rise, Son of Rome tem acho que o gráfico mais bonito já lançado. E na época que foi lançado o Crysis 1 era o gráfico mais bonito já lançado, Crysis 2 quase isso, Crysis 3 também era um gráfico muito bom. Isso realmente é o grande diferencial da CryEngine, né? É o potencial gráfico. Então, se uma empresa quer desenvolver alto poder gráfico, pode, sem dúvida, recorrer à CryEngine, porque com certeza ela vai ter o retorno esperado em relação aos gráficos. E há uma outra engine que tem uma documentação extensa disponível online. Claro que o material em português é um pouco escasso, tanto da CryEngine quanto da Unreal. Hoje em dia é meio difícil obter um material de qualidade em relação a essas duas, mas não há nada que qualquer canal no YouTube não resolva, ou alguns PDFs, ou mesmo material de faculdade, ou mesmo se você entrar em contato com o suporte. Provavelmente, como são engines globais, você pode ter acesso, alguém no suporte vai poder indicar alguma documentação em português para desenvolvedores do Brasil. Terminando aqui então o nosso bloco de desenvolvimento dos joguinhos, vamos agora para o bloco de notícias, o nosso bônus stage, que a gente fala os principais fatos que repercutiram durante a semana passada, algumas novidades e debate em cima disso também. E o Driz é quem tem todas as novidades para essa semana. Para começar, a Ubisoft anunciou os jogos que vão estar na feira da E3 2014. Tem jogos bem interessantes. Assassin's Creed Unity, franquia que já se tornou anual da Ubisoft, vai estar o FIFA da Ubisoft. O COD também pode se chamar. Ele já vai estar na feira. Far Cry 4, que foi anunciado aí há 2 semanas já, inclusive saiu a capa com o Clodovil lá. Exatamente, que vai ser o rival, o vilão do jogo, né? Isso, cara, não vou ter preconceito, mas o visual desse cara, comparado ao do Vaz, nem comento, não tem nem comentários. Bom, a gente falou de preconceito na capa do Far Cry, né? Sim.
porque ele tá ali praticamente subjugando o nativo. Mas isso é história pra ver depois que o jogo sair, né? Outros jogos que vão estar o Next Gen The Division, que é o jogo do Tom Clancy, né? Mas essa aí é a lista, por enquanto, da Ubisoft pra E3 desse ano. A gente já viu lista aí de vazamentos da Nintendo, da Sony, da Microsoft, agora da Ubisoft, mas não tem tantos nomes assim, além de Far Cry e Assassin's Creed. E se eu não me engano, The Division e The Crew apareceram já no ano passado na lista da E3. Isso. Esse ano tem mais coisa que vai ser liberada, portanto. Parece que essa semana também teve o lançamento do novo Wolfenstein, né? Isso, do Wolfenstein The New Order, que foi um pouco decepcionante em algumas partes, principalmente porque pelo que eu tava lendo, a versão dos PCs ficou bem mal portada, inclusive graficamente, que é uma coisa que não é normal de se ver um jogo ter os gráficos melhores no console do que no PC, mas não sabemos por que isso aconteceu em Wolfenstein The New Order. A única coisa que eu vi que agradou dentro do New Order é que tem um easter egg. Você pode conseguir jogar o Wolfenstein 3D dentro do New Order, aquele clássico lá de 1900 e lá vai bolinha. Exatamente. Então diz que é a única coisa que agradou dentro do New Order. Então, pelo jeito, todo mundo concordando pelo menos isso aí. Além de que, pelo que você falou, foi uma bela de uma porcaria, porque foi mal otimizado dentro do PC. Xbox One, atualização de junho, finalmente vai trazer a Games with Gold e vai finalmente permitir o uso de um HD externo para instalar jogos, saves, tanto o que quiser realmente. Os jogos da Games with Gold foram anunciados pro Xbox One e eles são Max The Curse of Brotherhood e Halo Spartan Assault. São jogos relativamente simples, né? Mas não podemos também, digamos, pressionar muito e cobrar muito da Microsoft, afinal, Xbox One foi lançado aí há poucos meses, então a gente ainda não tem uma grande para poder oferecendo Games with Gold, assim como tem no Xbox 360, né? Eu sei que desse Halo Spartan Assault aí, eu sei que ele é a terceira pessoa, e voltando ao Games with Gold, pelo menos alguma notícia nova, além do corte de preço no Sony, porque como a gente estava falando na edição anterior do podcast, parece que a Microsoft anda capando o console, né? Kinect, entre outras coisas, tá sempre cortando, e agora vem a Games with Gold. Essa atualização que vai fazer o Netflix também parar de ser pago, vai parar de exigir que você tenha Live Gold para poder usar o... Exatamente. Essa mesmo. Porque, aliás, era um absurdo, né? Você precisa assinar Live, porque na verdade é ridículo isso. Exatamente. Porque, o Netflix já é uma assinatura paga, então daí acaba que tem que assinar duas serviços, mesmo que se não se queira jogar online, não se queira o Games with Gold, vai ser obrigado a assinar a Live para ter acesso ao Netflix. É o famoso porque a Live Isso, porque é a Live que liberava os acessos à internet, com o aplicativo de internet do Xbox 360, tanto do 360 quanto do Sony, né? Então essa atualização aí vai trazer grandes facilidades. Games with Gold, HD externo, graças a Deus, pelo amor de Deus, né? Às vezes o HD interno dá problema, e para substituição é um baita de um sacrifício. Um HD externo para o Sony é mais do que bem-vindo por muita gente. E agora essa novidade também no Netflix. Também tem o PlayStation Now, serviço de streaming de jogos, já entrou em beta. No PlayStation 4, por enquanto, é um serviço que foi comprado pela Sony no ano passado, Gaikai, agora vai ser lançado como PlayStation Now, de streaming de jogos. A gente já tem alguns vídeos no YouTube, inclusive, de pessoas testando, e é inacreditável ainda o lag que está tendo com os jogos, o sistema ainda não tá jogável. Tem inclusive um vídeo de um youtuber jogando em streaming com uma conexão de 100 MB, que ele não consegue jogar, na verdade, por tamanho demora na resposta do controle em relação ao jogo, talvez por estabilidade nos servidores, ainda por ser uma coisa nova e ser uma coisa totalmente inovadora ainda. Realmente não é muito fácil, são muitos pacotes de dados num jogo para transmitir por streaming, não é a mesma coisa de transmitir um filme como Netflix. E realmente vai demorar um pouquinho, acredito eu que vai demorar um pouquinho até a Sony conseguir estabilizar e se tornar realmente um serviço utilizável e legal, porque acredito que vai ser talvez a evolução dos consoles seja os jogos por streaming. Quando abrir a versão final, a gente vai ver tem que ver se esse lag vai continuar acontecendo tanto aqui no Brasil quanto lá fora, alguma coisa assim, porque realmente esse lag é absurdo, é impraticável
para você jogar por streaming, porque muitos jogos dependem daquela resposta rápida, principalmente FPS, plataforma, RPG até vai, porque você pode pensar um pouquinho antes de tomar alguma ação. Agora, os jogos que requerem agilidade, acho que fica meio impraticável através desse PlayStation Now. Só levando aqui, a gente estava falando então da PlayStation Now, tem outra informação aqui de jogos por streaming, que foi o In-Home Streaming da Steam, que é praticamente o PlayStation Now da Valve, só que ele só vai funcionar dentro de computadores de uma mesma rede. Então, para a galera que está pensando em comprar Steam Machine e tem algum computador mais fraco dentro de casa, ele vai funcionar da seguinte maneira. Você começa a rodar o jogo num computador mais forte e você pode fazer o streaming dele para um notebook ou mesmo um tablet, alguma coisa nesse sentido, só que tem que estar dentro da mesma rede local, até para evitar esse lag absurdo, como o Driss estava falando, que tem dentro da PlayStation Now, serviços como Gaikai e tudo mais. Então é a Steam que liberou, na verdade, para todo mundo. Estava dentro do beta faz muito tempo esse sistema do in-home streaming da Steam, e agora a Valve resolveu liberar o acesso para todo mundo. Então quem tem 2 computadores em casa, um PC Master Race e tem um computador mais simplesinho, provavelmente vai gostar bastante desse in-home streaming, que está inclusive preparando o caminho para as machines no final do ano. Esse sistema da Steam é muito mais eficiente do que o próprio PlayStation Now, porque tu acaba evitando o lag e permite que uma pessoa que não tem, por exemplo, tem um único computador, pode se dividir entre 2 e tal. Então eu na minha opinião, é melhor, o sistema da Steam é muito melhor que o PlayStation Now. Eu não gostaria que o futuro dos jogos fosse os jogos por streaming, porque eu acho que isso ia prejudicar bastante quem, por exemplo, não conseguiria ter uma conexão de internet boa. A rede de internet brasileira, na verdade, por exemplo, se fosse hoje, ninguém ia conseguir jogar videogame, por exemplo, porque não teria condições de fazer um serviço desse tipo. Então eu realmente espero que nós não abandonemos as tradicionais caixinhas de jogos que temos para trocar para uma locadora por streaming online, que eu falei. E eu espero que a Steam vingue e a PlayStation Now não dê certo. Ou que uma conexão melhor dê certo aqui pro Brasil, né? Que também seria maravilhoso pra gente ter acesso a trocentos serviços de streaming, não só de jogos, mas também de filmes, música e tudo mais. Só que esse Steam in-home streaming aqui realmente é muito cômodo pra você. Às vezes o pessoal tem um Mac, paga 10 mil no computador, só que ele não consegue rodar algum jogo de uma mais atual e pode usar aquele PC Master Race para transmitir os jogos pro Mac ou pro Linux. Essas são as possibilidades do in-home streaming da Steam. Realmente interessantíssimo. Bom, e acho que com isso nós vamos encerrando por aqui o nosso podcast dessa semana. Oficialmente já é a versão de número 10 do Slash Page Beats. Um papo um pouco mais descontraído hoje. E mesmo assim tivemos o bônus round e tudo mais. Antes da gente ficar por aqui, o Driss vai fazer o jabá dele, tem o canal. E agora, sexta-feira, provavelmente já estreou durante a semana, o Binary Place, que na tradução Game Vício, inclusive, ficaria Palácio Binário, mas o lugar certo seria o lugar dos binários. O Driss explica um pouquinho mais pra galera do seu jabá, inclusive vou deixar o link na postagem depois desse novo projeto. Na verdade eu vou começar a fazer esse projeto com o nome de Binary Place, e pra quem não sabe, um computador é basicamente números binários. Então, eu vou desenvolver nele tudo que for. Eu vou falar sobre tudo que for tecnologia, tudo que for jogos, inclusive. E vou falar muito da parte de programação, pra quem quiser ajuda, pra quem tá começando a programar. Pretendo fazer alguns vídeos falando sobre as engines que a gente falou no início do vídeo, RPG Maker e Game Maker, que ajudam muito, sim. Talvez essa semana aí, como o Roberto falou, já vai estar online. Se não tiver ainda, até vai estar em breve, no máximo uns 2-3 dias aí, tá tudo certo já com a Binary Place. O site vai ser lançado também em breve. Não tenho previsão exata, mas vai estar aí tudo redondinho. Acessem a Binary Place que vai ter um conteúdo muito legal aí pra quem quiser programar. Então, amiguinhos, se inscrevam lá no Binary Place. Vou deixar o link para você se inscrever aqui ao longo do post. E também acesse o site se já estiver no ar na data de publicação desse podcast. O link vai estar linkado, relacionado aqui também. Galera, por hoje é só. Um abraço e até a semana que vem.
De qual? A Raid Raid? é a da Rockstar. Ah, não, mas Rockstar aqui é café com leite. É uma das redes mais foda atualmente, cara. Ué, mas é Rockstar, então é... Eu já tô com o domínio, já tá registrado, .com.br, eu registrei, não registrei só .com. Você mandou em direto do .com.br. Eu vou comprar o .br. É só eu ter dinheiro. É só eu ter dinheiro, cara. É só eu ter dinheiro. Mas não tá tanta diferença de preço, né? Agora. Tá R$30. Tá 29. 29, Tá né? R$30 o .com e 34.com.br. É que o que Eu não- pesa também é renovação depois, né? Eu sei que o .com eu Sim. pago R$20.